Olá, boa noite. É muito comum a gente ir a uma farmácia e perceber uma diferença de preços nos medicamentos. A variação existe entre os genéricos ou de um genérico para um remédio de referência. E é possível notar também uma variação entre os laboratórios de uma drogaria para outra, até mesmo entre farmácias da mesma rede, você percebe essa diferença. O Realidade em Pauta de hoje vai abordar justamente esse assunto e mostrar para você por que os medicamentos têm essa variação nos preços. Todos os dias, milhões de brasileiros vão às farmácias de todo o país. Para alguns pacientes que fazem uso regular de algum remédio, ir à farmácia já virou rotina. O problema é que cada um desses consumidores se deparam com grandes diferenças de preço entre os produtos, o que dificulta a compra dos medicamentos. 38,69. No site da 42,18. Esse daqui já fica mais caro, sendo a mesma coisa, né? Segundo uma empresa americana do setor de farmácias, o Brasil subiu 2 posições no ranking de maior mercado farmacêutico do mundo. Agora, o país fica em 6º lugar, atrás apenas dos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e França. De acordo com a pesquisa realizada pela multinacional, a expectativa é de que o setor cresça uma média de 5 a 8% ao ano. Só que, ao mesmo tempo que esse setor vem crescendo cada vez mais, um item importante para a saúde das pessoas vira um verdadeiro comércio. E uma das consequências disso é a diferença de preço entre os remédios. Basicamente, essa diferença a gente pode definir assim: os testes são os mesmos, bioequivalência e biodisponibilidade. Tanto referência quanto genérico, eles têm que ter o mesmo teste. Mas eu tenho volume de produção. O referência muitas vezes produz um volume menor e o genérico muito maior. Eu consigo preço no insumo que eu vou usar para esse medicamento. Existe o fator comercial também. Na drogaria existe o ponto de venda. Então um ponto de venda é mais caro, entre aspas, do que o outro. Isso também diferencia o preço. De acordo com o Procon de São Paulo, a diferença de preço entre os medicamentos pode ser de quase 900%. A mesma pesquisa revela que o medicamento paracetamol é um dos que tem a maior diferenciação de preço, tanto entre originais, genéricos e similares, como também entre as farmácias. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, os preços praticados pelos pontos de vendas de medicamentos devem seguir o PMC, que é o preço máximo ao consumidor, estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, vinculado à própria Anvisa. Na tabela do CMED, onde se apresenta o teto máximo para o valor de venda do medicamento, a gente encontra uma lista de ativos com preços de fábrica e com um preço máximo ao consumidor. Esse ativo, por exemplo, o Novanlo, é muito usado no tratamento contra a hipertensão e tem uma saída razoável nas farmácias e drogarias. Pela tabela do CMED, o preço máximo para a venda desse ativo é de R$ 318,69. E eles podem trabalhar com essa margem. Algumas trabalham em função disso porque tem uma margem melhor com o fabricante, com o laboratório, né? Ele compra em grande escala. Outros pela localização da loja, se está dentro de shopping, fora de shopping, por exemplo, tem uma diferenciação de preço sim. Da região também que ela está localizada. Então, por exemplo, se está numa região que o público tem um poder aquisitivo maior, acaba encarecendo o produto também. O que a gente vem detectando já há alguns anos nas nossas pesquisas, e a última pesquisa foi de 2015, é de que esse teto está muito alto. E quando você faz uma regulação muito elevada, no final das contas você não regula. Se você está vendo que a prática do mercado ela vai em X e você bota o seu teto em 2X, então no final das contas está dando uma margem grande para as empresas terem uma liberdade maior para estabelecer os preços, né? E o que a gente identificou é isso: o teto da CMED ele é muito alto e aí isso permite que as empresas dentro desse teto dobrem o valor.
A gente continua o assunto aqui dentro do estúdio. Hoje eu recebo o economista William Retamiro. William, muito obrigado pela sua participação com a gente outra vez aqui no Realidade em Pauta. Eu que agradeço sempre o convite, sempre à disposição. William, a gente começa se perguntando e perguntando para você por que isso acontece. Apesar de a reportagem ter mostrado aí alguns fatores que influenciam para que exista essa diferença tão grande nos preços de medicamentos, e medicamentos são produtos essenciais na vida de boa parte dos brasileiros, muito mais para aquelas famílias que ganham menos, não é? E que aí a inflação acaba corroendo mais e o impacto até dos preços dos remédios é muito maior para aqueles que ganham menos do que para aqueles que ganham mais e acabam dependendo de um produto que é vital para a própria vida, né? Para a saúde. Não, certamente. Nós temos no Brasil uma situação na qual o mercado farmacêutico brasileiro foi em 2017 o 8º maior no ranking mundial. Em 2011 era o 10º, em 2016 foi o 8º e com a previsão de chegar em 2021 sendo o 5º maior mercado mundial no consumo de medicamentos, né? Então a gente pode ver o quão, digamos assim, é importante para o segmento econômico, para o PIB, para tudo mais, essa situação dos medicamentos, né? E nós vamos analisar, como você bem comentou, que boa parte das famílias dependem desses medicamentos e há uma situação na qual o grande problema que nós estamos vivendo atualmente é a influência do câmbio, né? Porque boa parte desses medicamentos, eles são importados. Só para a gente poder ter uma ideia, na balança comercial do segmento farmacêutico, nós temos um déficit de 4 bilhões de dólares. Né? 4 bilhões. Bilhões de dólares. Nós exportamos 1 bilhão e importamos 5 bilhões de dólares relacionados a medicamentos e a indústria farmacêutica como um todo. Ou seja, isso quer dizer que nós estamos pagando caro decorrente de um processo, primeiro de tudo, que nós não temos a tecnologia e a facilidade de algumas situações aqui no Brasil. Nós temos muitas indústrias farmacêuticas, mas alguns produtos ainda não são fabricados aqui. E com isso nós temos que importar. E nisso nós pagamos a variação do câmbio. E como é uma situação que o câmbio interfere em boa parte dos produtos, né, que vai desde a farinha de trigo, petróleo e inclusive na questão dos medicamentos, na questão química, nós temos um problema sério que agrava cada vez mais o poder de compra e o acesso a uma questão de saúde. Até porque, num ranking de 15 países, o Brasil é o único país no qual o medicamento ele é comercializado mais de forma privada do que pelo poder público. Então, nós temos aí um comércio total de aproximadamente 8,3% do PIB, né? Desses, 4,5% é consumo privado e o restante é consumo público. Agora, quando você diz consumo público, você está querendo dizer de o Estado compra os medicamentos para deixar à disposição dos pacientes? Exatamente isso. Só para a gente ter uma ideia de mercado, a divisão se dá entre varejo e instituições. No mercado brasileiro, de acordo com uma das associações que se coloca como representante de 54% do mercado farmacêutico, das indústrias, né, como um todo, 59% do valor, desse valor todo que nós temos aí de aproximadamente 8 bilhões, é de varejo. Ou seja, a farmácia do dia a dia que nós vamos comprar aspirina ou algo do tipo, e 49% são as instituições, né, o institucional, como é colocado, que são hospitais, clínicas, né, que são os governos, né, que é poder público adquirindo os produtos. Então, se divide nessa cadeia. Claro. Agora, tem uma outra questão também envolvida aí, William, que é o poder das grandes redes para se baratear o custo. E aí a gente tem as farmácias nas regiões mais remotas do Brasil, aquelas que ainda resistem, né, nos bairros, em cidades onde não há a presença de grandes redes, em que ali o preço vai ser sempre mais alto do que numa grande rede, porque não dá para competir um com o outro, né? Tem uma situação muito do poder econômico das redes, né? As redes elas conseguem se organizar, fechar acordos com volumes altos e valores, né, bem significativos, decorrente da produção em escala. Então, eles compram uma grande quantidade e conseguem negociar o valor marginal, o valor unitário desses produtos. Enquanto que a pessoa, né, o farmacêutico, né, digamos assim, de uma cidade mais afastada, que não está integrada em uma rede, ele tem uma dificuldade maior. Ou seja, a tendência é que ele venha mais cedo ou tarde ou aderir a uma grande rede, adquirindo uma franquia de uma das redes, ou então ele venha realmente a fechar as portas por conta que a competitividade no tocante aos preços está bastante diferente.
E nós temos uma situação na qual a tendência, principalmente nas grandes metrópoles, é de que esse pequena farmácia, ela venha com o longo do tempo sumir, ficando somente as franquias relacionadas ao segmento farmacêutico. As franquias ligadas às grandes redes. As grandes redes, exatamente. E isso do ponto de vista econômico é bom, William? Quer dizer, você tem uma... Eu não sei como é que se chamaria isso dentro da mercadologia, você tem um grupo dominante em um segmento. É, o que nós chamamos de oligopólio, né? Que quando são poucas empresas dominando a maior parte do mercado. Isso é uma situação na qual se necessita uma investigação, uma regulamentação do Estado muito forte, muito grande, para que evite a formação de cartel, né? E nesse caso, o cartel seria a combinação de preços, segmentação de mercado, divisão geográfica de mercado, e com isso faz com que a concorrência não tenha espaço para poder fazer a flutuação dos preços conforme a oferta e demanda de cada um deles. Então, nessa situação, poucas empresas, né, poucas redes ofertando no mercado pode levar a uma situação na qual o consumidor ele perca, porque ele não vai ter muita opção de escolha e ficando refém de poucos ofertantes nesse caso. Claro. A gente tem que fazer um intervalo, William. Realidade em Pauta volta em 2 minutos e na volta você vai conhecer a história de uma senhora que gasta uma média de R$700 por mês só com medicamentos. Ela sente na pele essa questão aí da variação de preços dos remédios. Não sai daí que a gente volta em 2 minutos.